Olá, olá pessoal, boa noite, bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Só aguardando a Carol entrar aqui na nossa sala para a gente poder adicioná-la. Carol, nossa convidada de hoje. Carol tá chegando aqui com a gente. E aí, Olá, ela? boa Olá, noite, Carol, boa noite. tudo bem? Tudo e contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, Carol. Quero, em primeiro lugar, te agradecer a tua disponibilidade, o teu tempo. Quero agradecer a Robert Half por te emprestar um pouquinho aqui pra gente. É muito bom. Eu também quero agradecer essa oportunidade de falar de um tema tão relevante, importante, futurista, né? Aham, Verdade também de estar com vocês aí da Vele. Muito bom. legal. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas. Lembrando que a gente tem um campinho ali embaixo. Esse papo é um papo informal. Fiquem super à vontade. Boa noite, Luiz. Bem-vindo aí à nossa pequena conferência. E, Carol, para as pessoas que não te conhecem tão bem como eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Só para a gente poder te apresentar aí né, com a Claro. relevância necessária. Vamos lá então, gente. A Robert Half é uma empresa de recrutamento de executivos. Não consigo contar a minha história sem falar da Robert. Estou lá há 9 anos, dentro de uma vertente super importante aí, que chama RHT, Robert Half Technology. Essa área envolve tanto tecnologia quanto operações e engenharia. Então, eu entrei recrutando para essa área em 2011. Em 2015, eu assumi a liderança de engenharia. E alguns anos depois, assumi também a parte de supply chain e vendas e marketing para Grande São Paulo, né? O bacana a bagagem que eu tenho, né? Sou engenheira mecânica de formação, tenho uma bagagem em indústria automotiva, indústria de equipamentos, algumas áreas de operações industriais, né? E depois dessa minha carreira dentro de empresas e manufatura, bem ligada à engenharia, eu fui para um negócio empreender. E a Robert surgiu com uma terceira oportunidade, onde eu consegui juntar tanto a parte, essa bagagem industrial e essa bagagem técnica, quanto a parte de gestão. Então, hoje é muito bacana esse trabalho dentro da Robert, porque eu consigo juntar essas duas vertentes, né? Essa bagagem aí de habilidade, de conhecimento de processos e da área para a qual a gente recruta, né? Faz a nossa habilidade, né? De preencher vagas e desse né? De candidatos com clientes. Uhum. Ainda mais num momento como esse, né, Carol? Como a Ainda gente mais. se sente privilegiado de poder ter um papel relevante, né? Eu acho que nós que estamos nas empresas de recrutamento, né, e que estamos aí lidando com pessoas, eu acho que a gente também é linha de frente nesse momento, né? Ah, De sim. estarmos apoiando, né, empresas em processos de contratação e demissionais, né? E fundamentalmente ajudando pessoas também, né? Num momento tão crítico, né? Não, e eu acho que até faz parte do nosso trabalho hoje, mais do que nunca, confortar as pessoas, né? Uhum, Clientes, candidatos, todos somos iguais, todos somos pessoas. A gente brinca aqui, fala que o cliente é o candidato com vaga. Somos todos uhum, pessoas. Então, uhum. essa função de confortar as pessoas e de fazer alternativas, né? De acordo com os nossos bate-papos. Eu acho que é uma função Carol, fundamental hoje, né? desculpa te interromper, mas algumas pessoas estão dizendo que o áudio está cortando. Pessoal, só digam pra gente se é mais o meu áudio ou o áudio da Carol, só pra gente checar as nossas conexões e a estabilidade da nossa internet, né?
A gente teve um ciclone que passou por aqui, acho que chegou até São Paulo aí, né? Que deu uma abalada aí na nossa infraestrutura. Então, só digam pra gente, pessoal, a gente vai seguindo aqui, e aí vocês vão dizendo pra gente se é mais o meu áudio, o áudio da Carol, se precisar a gente repete, tá? Isso, e a gente vai ajustando aqui. Áudio da Carol, olha lá. Áudio da Carol, ó. Áudio Carol, da é o Carol. teu, tá? Dou uma ajustada aqui, não tem problema. Vamos lá. Legal. Bom, eu queria começar, Carol, em a gente se aprofundando um pouquinho nesse tema delicado e futurístico que a gente escolheu, né? Que é a empregabilidade 5.0. Sim. É claro que a gente quer apoiar, ajudar pessoas, dar dicas, enfim, a gente sabe que existe um público aí que tem essa expectativa, mas eu acho importante, e a gente quis trazer esse tema, porque esse é o trilho, né? É o futuro. A gente não pode olhar para a empregabilidade agora, só pensando no desespero da recolocação. A gente precisa entender que há um caminho aí à nossa frente, né? E a sensação que nós temos, e aí eu queria ouvir você, é que assim, é claro que a gente não se adaptou ainda completamente ao conceito e às práticas da indústria 4.0, né? Então a gente está aprendendo ainda a lidar com isso. A gente tem algumas histórias aqui de tentativas de transformação cultural nesse sentido nas nossas indústrias. E aí a gente já tem um conceito novo da sociedade 5.0, que a gente nem entendeu uma coisa ainda, já temos outra para estudar e se adaptar. Aqui no nosso entendimento é justamente a convergência de toda essa tecnologia que vem surgindo, né, em torno do ser humano, colocando o ser humano no centro dessa transformação tecnológica digital e essa digitalização, essa tecnologia toda, trabalhando para o bem-estar desse ser humano e das comunidades, né? O que isso impacta em empregabilidade? O que é empregabilidade 5.0, Carol? Então vamos lá, olha. Falando um pouco da 4.0, só voltando um pouco, porque é o que você falou, né? 4.0 traz para a gente aquele conceito de comunicação fluida, né? E aquele conceito de tecnologia embasada em comunicação fluida, né? A 5.0 é muito bacana, porque o recrutamento 5.0 é uma proposta de contratação, né, de profissionais que sejam focados no bem-estar humano. Então, é disso que a gente vai falar, bem-estar humano, né? Através do uso inteligente da tecnologia. Então, quando a gente fala de bem-estar humano, a gente está falando aqui de sustentabilidade, né? E isso vale para profissionais de todas as áreas, né? Não só de tecnologia. Na sociedade 5.0, a sustentabilidade é a premissa para a evolução e adoção das tecnologias, né? Ou seja, criar soluções, criar empregos, novos cargos, novas habilidades, novos tudo aqui, né? Para focar nas necessidades humanas. Né? Então, por isso que eu digo, né? É atual e futurista. A gente está no processo, a gente está aprendendo o que é a internet das coisas, para que serve Big Data. Às vezes são conceitos muito ligados a profissionais de tecnologia, mas dá para a gente ampliar a visão e ver isso de uma maneira mais híbrida, olhando para todas as áreas, né? O que isso traz, Carol? Assim, claro, a gente está falando de um cenário projetado, né? A gente ainda não sabe todas as respostas, né? Mas o que isso traz em termos de competências demandadas, né? De necessidades, ainda falando desse cenário futuro, né? O que isso traz de desafio em termos de competências? O que será que serão as competências 5.0? E aí eu queria vir para os dias de hoje. O que disso o mercado já está exigindo? Tá. Eu separei aqui algumas tendências para a gente falar, né? Tem algumas coisas que a máquina, o robô, não vai substituir o homem, né? E talvez uma primeira tendência aí é o pensamento estratégico. Então, pensamento estratégico, liderança, comunicação. E daí, quando a gente fala comunicação aqui, na sociedade 5.0, a gente está falando numa comunicação muito voltada à colaboração, né? É uma sociedade que deixa de pensar no indivíduo para pensar na necessidade humana para construir uma sociedade mais igualitária, mais inclusiva, né? Então, é uma comunicação voltada à colaboração, né? E também um termo aí novo, que é a curiosidade intelectual,
Se a gente Uhum. for olhar hoje, o mercado em alta é a educação corporativa, né? Tenho conversado com líderes de educação corporativa e veja, o profissional do futuro é aquele que tem que ter a curiosidade intelectual, né? Não Uhum. só a inteligência, né? A inteligência artificial, de tudo isso que a gente está falando, mas a curiosidade intelectual vai levar ele a carreiras múltiplas, né? E Uhum. carreiras múltiplas está dentro do nosso conceito de recrutamento 5.0 e sociedade 5.0, né? Então, Uhum. são algumas tendências aí, porque a tecnologia já está mudando a forma como a gente está trabalhando, né? Uhum. Agora, dá para a gente fazer uma ponte do hoje, né? Porque, olha só, hoje a gente não fala mais de resiliência, né? Eu acho que já tem um termo mais atual do que resiliência, que é o famoso antifrágil. Uhum. Você sabe que a grande diferença, né, do antifrágil e do resiliente é que o resiliente é aquele cara que suporta, né? Ele foi treinado para, vamos lá, vamos fazer de novo, vamos suportar, né? Mas não é só suportar, ainda mais assim, ó, nesse momento, né? É Uhum. pegar a situação e com ela poder criar, transformar, né? Aprender a lidar e a partir daí criar. Essa é a diferença do resiliente para o antifrágil, né? Eu Uhum. acho que essa característica que é muito atual, não é futurista, ela é muito atual, ela tem um link muito forte com essas tendências que eu estou te falando de pensamento estratégico e de curiosidade intelectual, sabe? Uhum. Então, eu acho que essa é uma característica de hoje, se eu pudesse apontar, relevante, né? Além da humildade, né? A humildade de aprender, porque eu tenho lido muito sobre isso também, né? Humildade da gente poder desaprender coisas que a gente aprendeu para dar espaço para aprender o novo, né? Uhum. Eu também apontaria aqui esse equilíbrio que a gente tem que ter, né? De desaprender para poder aprender, né? Uhum. E Entre outras, a né? pandemia veio como um tsunami, né, Carol, nos empurrando Uhum, nesse sentido, né? Eu acho que é um uhum, alerta muito importante. As pessoas que não perceberam isso ainda, né? Como é uhum, importante efetivamente aprender dentro desse cenário tão crítico. uhum, Pena que está doendo tanto, né? uhum. Mas aprender, né? Sim, Efetivamente essas novas competências, né? E, sim. enfim. E também é interessante, né? Porque hoje em dia, né, a gente conversa aqui com formadores de opinião, tanto de RH quanto de linhas de negócio, com muita frequência, né? E é Uhum. unânime, as pessoas que estão trabalhando o dia todo têm um call após o outro, a gente brinca, né? Tá sempre em call, tá sempre em reunião, e às vezes parece uma coisa meio maçante, né? Mas eu acho que isso também faz a gente aprender, né? Porque quando a gente está ao vivo, a nossa comunicação, a gente até pode permitir que ela não seja uma comunicação assertiva. Uhum. Eu vejo numa reunião, assim, ó, se você vai fazer uma reunião presencial, né? No começo você pode tomar um café, quebrar o gelo, tal. Numa reunião online, você tem que ser pontual. Não existe alternativa. Né? Uhum. Ligue o vídeo e seja pontual, né? Tipo, Uhum. ponto número 1, né? E Uhum. daí, eu acho que a comunicação assertiva e a capacidade de síntese, né, são aprendizados que agora a gente dá de lavada em quem a gente era há 2, 3 meses atrás, né? Uhum. Uhum. Ou Então, eu deveria acho, dar, né, Carol? ou Ou deveria dar, deveria dar, né? deveria, sim, Uhum. sim, né? E também a questão do body language, né? É Uhum. interessante porque acredito assim, fielmente, e pelas pessoas que a gente conversa sempre, você me fale aí também, né? Mas o recrutamento 5.0, o profissional 5.0 é aquele que vai trabalhar aonde quiser, quando quiser, do jeito que quiser, né? E ele é focado em resultado para o bem comum. Que legal. Uhum. E para ele trabalhar onde quiser, vamos lá. Primeiro, ele tem que fazer intervalos. Então, ele tem que ter disciplina. Segundo, ele tem esse ponto do body language. Então, Uhum. ele vai ter que ter cuidado, né? Ele vai ter que se planejar para conversar, para tomar cuidado
o que a gente está falando aqui é só 7% do que as pessoas estão vendo, né? 93% é o body language, é o tom de voz, é tudo mais, né? Uhum. Então, acho que a gente está tendo uma super oportunidade, né? Infelizmente, não da maneira como a gente queria, mas a gente está tendo uma super oportunidade para essa ponte, né? Uhum. Para essa ponte aí do futuro, né? Uhum. Agora, uma coisa interessante, né? Essa onda digital que já vinha acontecendo, né? E aí o tsunami da pandemia nos empurrou definitivamente para dentro dela, né? Nós tivemos que nos digitalizar, aí acabou a diferença de geração, de gosto, não tem gostar ou não gostar. É a única forma que as pessoas estão tendo de se comunicar, de se manter conectadas, enfim. Isso faz a gente ter a falsa impressão de que as competências de relacionamento, né, as interrelacionais, começam a ser menos importantes, talvez, né? Até porque talvez a gente olhe para o comportamento das crianças e veja elas lá dentro da bolha, né? Fazendo 1000 coisas dentro do celular e tal. Uhum. E aí você falou antes da competência, da competência não, do modelo, né? Do ambiente, né? Futurístico de trabalho cooperativo, colaborativo. E isso presume relacionamento, né? Humildade, tudo isso que você falou. Como desenvolver, Carol? Dá para desenvolver competência interrelacional? Dá para fazer networking dentro desse cenário que a gente está hoje e dentro do cenário digital? Como é que a gente faz as duas coisas conversarem? Estamos aprendendo, mas eu sou muito positiva em relação a isso. Dá sim. Dá para fazer relacionamento, porque veja, tem que dar para fazer negócios. O mundo não parou e o mundo não vai parar. E a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, se a gente vai voltar a trabalhar do escritório e daqui a pouco a gente está em casa de novo. A gente não tem controle sobre isso, né? Agora, o relacionamento dá sim para fazer. Porque, olha, para a gente se relacionar, primeiro, a gente tem... É engraçado, vem uma característica também do profissional que é a adaptabilidade, né? Fale a língua do outro, faça perguntas abertas, né? Então, você acabou de fazer uma pergunta para mim que é interessante, ó. Como é possível a gente fazer? Puxa vida, o como é possível é uma pergunta que permite a gente conversar, falar. Então, quando a gente faz uma pergunta que começa com como, por quê, como está sendo a sua dor agora? Quais estão sendo as suas prioridades hoje? Como estão seus projetos, né, em relação ao passado, né? Tem projeto voltando. Então, assim, a gente está aprendendo a se relacionar também, né? Não é só o relacionamento pessoal. Eu acredito que, assim, independente da gente estar presencial ou online, tudo vai da forma como a gente se comunica e do interesse genuíno de entender o momento do outro. Eu acho que isso cria rapport. E a partir daí, começam-se os negócios. De novo, os negócios não podem parar, porque a gente está online, né? Então, e sim, isso tem que ser, eu não vou nem dizer preocupação, eu acho que tem que ser uma prioridade de todos, né? A prioridade de nós nos entendermos, né? Essas são as pessoas visionárias e que vão construir o futuro do trabalho, né? Com certeza. E, Carol, isso tem a ver também com a presença digital? O que a gente pode dar de dicas e como é que hoje vocês na Robert, por exemplo, avaliam a presença digital das pessoas? LinkedIn, por exemplo, é um canal importante de relacionamento? É usado para isso? Um recrutador, como vocês, como nós, rastreiam isso, olham para isso, né? Dá para ficar fora? Hoje, um profissional estar fora de uma rede como o LinkedIn? O que você tem a dizer para a gente sobre presença digital? Então, a presença digital é algo que ele tem que investir. Ele tem que investir. Quando eu digo investir, é investir o intelecto dele nisso. Quem ele quer ser, né? Ele sabe o que ele quer para o futuro dele, aonde ele quer chegar e como ele quer ser visto, né? É a mesma coisa quando a gente acorda de manhã, toma um banho e escolhe como é que a gente vai se vestir para ir trabalhar, né? Você quer ser chamativa? Você quer ser discreta? Você quer passar um perfil mais formal? Quem você quer ser?
Então, olha, esse cuidado a gente tem que ter na rede social. De novo, voltando lá para o recrutamento 5.0, nós somos uma pessoa única em todas as redes digitais. Claro, aqui no Insta, lógico, a gente vai usar outro linguajar, a gente tem que mostrar, assim, nossas vulnerabilidades, coisas engraçadas, é lógico, nós somos pessoas, né, assim, e é muito legal essa questão da igualdade, né? Agora, quando a gente vai para o LinkedIn é um ambiente profissional. Então, quem a gente quer mostrar? No que você é bom, né? Mostre aquilo que você é bom. Mostre aquilo que é prioridade para você. Mostre os seus pontos fortes, os assuntos que te interessem. Curta e comente, né, as atividades do LinkedIn, os posts que te interessam, né? Porque daí você acaba criando, né? Pode ser de uma maneira lenta, não tem problema, no ritmo que você quiser, mas você acaba criando uma identidade, né? Uma marca pessoal. Uhum. Isso é bem legal. E tem que ter link, sim. De novo, né? O Insta é muito mais informal, tal, né? Agora, se você é um profissional, né, que fala de responsabilidade, eu gosto bastante do termo autorresponsabilidade, né? Você fala de produtividade, autorresponsabilidade. Aí você chega no Insta e posta lá alguma coisa ou um stories falando mal de liderança ou tirando sarro. Será que você está sendo coerente? Né? Então, assim, é bacana a gente se preocupar, sim, com a nossa imagem, com a nossa coerência. Rede social, nesse momento, mais do que nunca, puxa vida, eu não diria que é mandatório, né? Mas eu acho que é muito importante para quem quer ser visto. A não ser que você não queira ser visto, também é uma opção. Né? Tem gente que não quer ser visto, então tudo bem. Mas se você quer ser visto, sim, os recrutadores estão muito ligados nisso, né? Uhum. Agora, Carol, isso me fez pensar o seguinte, né? A gente agora, infelizmente, vivemos uma realidade muito dura, né? Com uma projeção aí de quase 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Um tombo que a nossa economia levou, que o mundo levou, né? E aí a gente, obviamente, as nossas empresas são abordadas, né, diariamente por pessoas desesperadas, né? Perderam seus empregos, estão ali com as suas verbas rescisórias que têm data para acabar, né? O mercado super retraído. Mas aí, linkando a sua fala anterior, existem pessoas que só então lembram da necessidade de fazer networking, né? E aí saem desesperados para montar o perfil do LinkedIn, para começar a conectar com pessoas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E apesar de que eu não quero que a nossa conversa seja negativa, mas assim, que erros que as pessoas não podem mais cometer, como esse, né? De deixar passar a oportunidade de se relacionar ao longo da vida e ao longo da carreira, e agora, não que seja tarde demais, nunca é. Mas agora sair correndo atrás, né, e sem tempo, né, de recuperar toda essa atividade não feita, né? Você concorda com isso? E que erros, né, você tem observado aí no seu dia a dia que a gente pode aí dar de alerta para as pessoas? Você sabe que eu vou até usar um exemplo. A gente, dentro do nosso processo, faz parte do nosso processo tirar referências profissionais. Faz parte. E assim, referência profissional tem que ser com líder, né? Então a gente não tira referência. A gente até pode tirar referências profissionais com pares, clientes, né? Mas as referências profissionais que o empregador quer ver é dos seus líderes, né? Dos seus antigos líderes, né? Então é engraçado, porque é o que a gente pega, né? O candidato, às vezes a pessoa que está participando do processo, ele nem tem o contato, né, de um ex-líder. Tudo bem, quando é 10 anos atrás, ok, né? A pessoa está todo mundo hoje conectado na rede. A gente acha todo mundo, né? Mas daí a dificuldade. Você sabe que às vezes trava o processo por causa disso. O processo trava, porque, veja, uma coisa é o profissional conhecer a gente, ficar 1 hora num bate-papo, 2 horas, enfim, né? Outra coisa é aquele gerente, aquele diretor, aquele CEO que trabalhou com ele por anos dar uma opinião sobre ele. É muito importante essa opinião, né? Então, assim, acho que nunca é tarde para começar. Então, quem está começando isso agora, excelente, super caminho certo. Mas a minha super dica é
consistência, sabe? Eu acho que o networking ele tem que ser feito com consistência. Ele não pode ser algo que você deixe para olhar, deixe para pensar a hora que você precisa. Porque daí pode ser um negócio meio forçado, né? Exatamente. Né? E eu acho que assim, ó, não é só precisar para pedir uma referência, não é só precisar para levantar a mão e falar que está disponível. Eu acho que é precisar também para trocar ideias, né? Claro. Então, um jeito gostoso de fazer networking, né? Enquanto você está trabalhando naquela roda de rotina louca que a gente tem, é pegar, certamente, cada um de nós tem aqueles nossos ícones, né? Aqueles profissionais que são ícones pra gente, né? Um ex-chefe, ou um ex-par, enfim. Então, pegar essa pessoa para trocar ideias. É tão legal, né? A pessoa vai ser imparcial, ela tá fora da situação. Então, tá aí uma dica que eu dou de networking, sabe? E claro, isso acaba casando também com aquela visão futurística, só que não tão longe daqui, né? Que é a visão da troca, do ecossistêmico. Então, eu faço para te ajudar, eu te dou uma dica, você me dá uma dica. E quando eu precisar, talvez eu possa te pedir uma ajuda, né? Num processo de recolocação, né, Carol? Fazer pelo outro, isso vale na vida, isso vale para a vida profissional também, né? Exato, exato. E você sabe que teve até uma pergunta aqui que eu vi da Patrícia, se você me permite? Claro. Ela pergunta assim, puxa vida, e o autoconhecimento? Aonde que entra o autoconhecimento em tudo isso, né? E aí assim, né? A gente ouve até meio clichê, né? Que, nossa, a gente tem que saber se relacionar com todos os níveis, né? A gente tem que saber ser entrevistado por todos os níveis, conversar, etc e tal. Mas olha só o autoconhecimento, né? Quando você sabe exatamente quem você é, você tem pontos fortes, você tem pontos fracos e tá tudo bem. Para começar, tá tudo bem você não ser bom em tudo, né? Então, de novo, a humildade, né? E segundo, quando você tem isso com clareza, né? Você numa conversa com um headhunter, você numa conversa com alguém, você não é clichê. Você não vai responder aquilo que você acha, né, que o cara quer que você responda. Você mostra de verdade quem você é. E essa autenticidade num processo seletivo é muito legal. Porque se o cara é autêntico na hora que ele está fora da zona de conforto dele, né, entrevista é muito fora da zona de conforto, não é? Assim, até o live é fora da zona de conforto, não é? Claro. E, ó, você sabe, se você mostra autenticidade ali, né, você vai mostrar autenticidade no seu trabalho, no dia a dia. E isso também faz parte do futuro do trabalho, porque o futuro do trabalho está ligado com paixão, né? É a questão famosa do propósito. Né? Você tem que estar apaixonado por aquilo que você está fazendo, né? Então, eu acho que tudo isso é uma coisa só, né? Se Legal. conhecer, talvez é a sementinha, né? Que leva a tudo isso, né? Eu tenho uma pergunta aqui no paralelo, tá? O Weller aqui da Velha está perguntando o seguinte: que tipo de ações fora do ambiente de trabalho são ou serão valorizadas pelo empregador na empregabilidade 5.0? Hoje a gente já investiga, né, Carol? Sim. Um pouco desses hábitos e hoje a gente consegue rastrear isso, inclusive, nas redes digitais, né? Sim, Fala um pouco pra gente do que tipo de ações e atividades são ou serão valorizadas dentro desse cenário do futuro do trabalho. Puxa vida, assim, ó, o estilo de vida do profissional tem tudo a ver com o próximo trabalho dele, né? Então, vamos lá. O cara, ele quer trabalhar numa corporação, ele quer viajar, ele quer ser responsável por uma área enorme, onde ele vai ter que ficar, sei lá, 50%, 60% às vezes fora de casa. Mas, por um outro lado, né, você está vendo que ele é uma pessoa que tem uma condição familiar, que ele adora estar em casa, uma condição familiar, que ele tem várias coisas que prendem ele. Será que, de verdade, aquele trabalho que ele está buscando casa com a vida dele atual? Ou será que ele está querendo ser só porque o mercado está empurrando ele para ser? Então, de novo, eu vou entrar na questão da gente se conhecer,
né? Então, por exemplo, né, a gente brinca, puxa, profissional que gosta de meta, profissional que gosta de bater meta no final do mês, aquele cara comercial, tal, geralmente é um cara que gosta de esporte, né? Porque olha como tem esse link, né? De você se desafiar. Ou ele gosta de esporte, ou ele vai, em alguma coisa da vida dele, dar uma nuance para você que ele gosta de ser desafiado. Às vezes não necessariamente esporte, às vezes ele gosta de estudar, mas ele é um cara que é movido a desafio, né? Um cara que vai fazer um trabalho mais detalhista, ele vai ter coisas na vida dele que ele faz, seja, sei lá, cozinhar, seja alguma coisa que ele está mostrando o quanto ele usa essa vertente detalhista dele. Então, é muito bacana que a gente consegue fazer esse link e tem que ser feito cada vez mais, né? Legal. Carol, a gente está sendo bombardeada de perguntas. Então, o Peter está perguntando o seguinte. Carol, vocês como Headhunters avaliam as referências no perfil do candidato? Aí ele escreveu eu acho que é LinkedIn. Acho que ele quis dizer LinkedIn, acho que não quis dizer Instagram. Claro, é muito importante de ser avaliado, mas quando a gente vai no LinkedIn, a gente pede referência para aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade. Então, é necessário, é legal, tá? Mas não é suficiente. Quando a gente fala de referências, de novo, né? A gente está falando de referência de ex-gestores, né? E não necessariamente aquelas referências que estão ali no LinkedIn são de ex-gestores, né? E a gente tem que ser um pouco mais profundo do que está ali no LinkedIn. Claro que às vezes tem textos assim deliciosos de referências, né? Mas a gente vai um pouco mais profundo porque a gente precisa entender de forma genuína, né? O que aquele colaborador, quando reportava a ele, né? Tinha de positivo, tinha a se desenvolver, o quanto ele era adaptável. Então, somente o LinkedIn para a gente não é suficiente, tá? É algo mais humanizado, tá? Vai ser um vídeo, vai ser uma ligação, com certeza a gente faz isso de uma maneira mais humanizada, tá? É só mais um elemento, né, de análise. Uma coisa claro. que a gente olha aqui, Carol, não sei se você concorda, Peter, o que a gente olha aqui às vezes é assim, ó. A gente está buscando um gerente nacional de vendas para uma operação multicanal. A gente imagina, ou melhor, a gente alinha, né, com o cliente. Essa é uma pessoa extremamente relacional. Aí você entra no LinkedIn dele, ele tem 50 conexões. Aí a gente pensa, poxa, o cara precisa ser digital, ele precisa ser relacional. Como é que ele tem tão poucas conexões dentro de uma rede fundamental? Então, são elementos, né, que a gente vai fazendo de encaixe na análise de um perfil, né, Carol? Sim, sem dúvida. E assim, ó, até pode ser 50 conexões porque ele entrou semana passada no LinkedIn. Porque, ele estava tão focado no trabalho, mas assim, ó, a gente vai analisar o contexto, né? Às vezes também a gente não pode julgar, a gente tem que olhar o contexto e pensar, puxa vida, às vezes o cara estava atolado e ele já te falou que, ó, eu deixei de estudar por causa do trabalho, eu viajava muito, tá? Ok, né? Mas num contexto comum, né? É importante essa relação, sim, e ele ter canais abertos. E, de novo, né? Não somente canais abertos para as pessoas verem ele, né? E sim comentar, fazer parte de grupos de discussões. Tem grupos hoje para todos os gostos, né? Dentro do LinkedIn. Então, ele realmente ser atuante, né? Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui no paralelo bem interessante, Carol, sobre formação. O Werner novamente pergunta o seguinte: educação formal e especializada na sua área de atuação versus cursos de curta duração em áreas diversas do ambiente corporativo, né? O que tem mais match com essa competência do aprender, desaprender, reaprender, né? O quanto a educação formal, o diploma, hoje tem peso. Isso mudou ao longo aí dos últimos anos e como é que isso se projeta no futuro, né? Algumas coisas já mudaram, outras eu não vejo mudança. Então, vamos lá. Um diploma hoje de um terceiro grau, de uma faculdade, de uma universidade, nada substitui, né? Sim, é muito bem visto. Sim, é muito importante. Sim, muitos empregadores colocam isso como primeira
opção, quando a gente fala aí de 3 pontos para eu buscar um candidato, muitos empregadores colocam isso como primeira opção, principalmente quando são vagas técnicas, tá? Inclusive, nomes de universidades, estilos de universidades. Então, sim, o peso curricular de um diploma não mudou. Agora, vamos lá, né? Cursos curtos é interessante, porque, olha, quando a gente vai falar um pouco do futuro, né? A gente tem uma pesquisa aqui, Robert, que a gente perguntou para gerentes e diretores da América do Norte, Canadá e Estados Unidos, mas isso vale aqui para o Brasil também, né? Sobre tecnologias do futuro. Então, eles falaram automação, né? Então, por exemplo, tecnologia ativada por voz aí para ajustar a iluminação, temperatura, né? Inteligência artificial, realidade aumentada, enfim, computação em nuvem, internet das coisas, tudo mais. Quando a gente vai para esse cenário de futuro, né, o profissional ele vai ter carreiras múltiplas. E carreiras múltiplas está muito linkado a essa pergunta que você me fez de cursos de curta duração. Né? A gente até fala que hoje, claro, o histórico, quando a gente está numa entrevista, né, perguntando do histórico, até já vou linkar com uma pergunta que foi feita aqui também, da entrevista presencial e online. Gente, a entrevista online hoje tem o peso de uma presencial, hein? Pelo amor de Deus. Mesma coisa, mesmo peso. Então, vamos lá. Assim, ó, quando a gente linka isso com cursos de curta duração, e tem cada vez cursos melhores de curta duração, a gente vê assim, ó, instituições fantásticas, né, promovendo cursos de curta duração, tem tudo a ver com as profissões do futuro, né? Quem há um ano atrás, olha, eu ouso dizer há um ano atrás, hein? Poderia falar 5, mas quem há um ano atrás ia falar de telemedicina, ia falar de drone, de smart home, sei lá, a questão da energia renovável, que, claro, veio tomando corpo, mas hoje em dia a energia renovável, a gente não permite mais recurso energético finito, né? Hoje a gente quer saber de sol, de vento, energia solar, energia... né? Então, eu acredito que, assim, para o profissional ter essa velocidade, ele não vai conseguir fazer uma graduação, outra graduação, né? Então, esses cursos curtos vão entrar aí para isso, né? Eu só não queria deixar passar os comentários do Ale Pandolfo, senão ele vai abandonar a live aqui, que eu tô lendo o que ele tá falando. O Ale lá no passado tinha falado só sei que nada sei, dentro dessa nossa linha de falar do desaprender para aprender novamente, né? E das carreiras múltiplas e tal. E aqui ele fez um comentário de networking. Acho que network deve ser algo normal e não forçado. Tipo, no modo espontâneo, né? Que é o que a gente falou também de algumas pessoas agora saírem no desespero tentando fazer alguma coisa que nem é coerente com o estilo delas, enfim. O Luiz Fernando, que é consultor aqui da VEL, faz a seguinte pergunta. Carol, você citou adaptabilidade. Podemos afirmar que essa é uma competência importante nesse cenário? Eu imagino que ele esteja falando ou desse cenário, né, que a gente está agora e, obviamente, no cenário futurista, né, da empregabilidade 5.0. Adaptabilidade, Carol. Adaptabilidade é para sempre, gente. É um caminho sem volta. Porque a adaptabilidade está ali naquela questão que a gente falou de relacionamento. Se a gente quer se relacionar com diversos níveis, se a gente quer ter um pool de relacionamento dentro de uma rede social e fora de uma rede social, a gente tem que ser adaptável. A gente tem que falar na linguagem do outro. Então, assim, adaptabilidade é caminho sem volta. Ainda mais que, de novo, ó, a gente está falando de profissões do futuro, que são profissões novas. Né? Então, adaptabilidade tanto para aprender, desaprender e aprender, quanto habilidade no relacionamento. Não sei se eu respondi tudo. Estou tendo muitas perguntas aqui, né? A Mari pergunta, como posso voltar ao mercado de trabalho, Carol, após 7 anos em casa me dedicando à maternidade? Realidade super de muitas possível. Mulheres nesse momento. Super, né? Possível. Vamos lá. Você me permite, olha, eu vou usar uma frase que eu aprendi com o Carlos Martins, Carlos Wizard Martins. Um cara sensacional, que ele fala o seguinte, ó, quando o preparo encontra a oportunidade, se alcança o sucesso. Então, assim, ó, eu não esqueci o nome dela. Mari, ó, para você, olha.
eu acredito que é assim, ó, você ainda não achou oportunidade, então se prepare. Sabe? Se prepare, porque quando a oportunidade vier, você alcança o sucesso. Como é que você pode se preparar? Então, em primeiro lugar, o que você quer ser? Escolhe. É difícil escolher. A gente sabe tudo que a gente não quer, mas a gente às vezes não sabe o que a gente quer. Escolhe o que você quer ser. Aproveita esses cursos curtos, olha. Se prepare com curso, se prepare com idioma, né? E daí se exponha, aproveite, use e abuse da rede social, mas cuidado, né? Porque daí, quando a gente fala de exposição, eu não estou falando para gente se expor, vai, atirando para tudo quanto é lado, mas vamos nos expor para as pessoas certas, né? Pega aquelas pessoas que você admira profissionalmente, mesmo que não sejam do seu mercado, pede dicas para elas, né? Então tô dando aí várias maneiras aí da pessoa se preparar para a oportunidade, tá bom? Legal. E partindo também das suas habilidades, né? Está em casa há 7 anos, mas com certeza tem talentos, tem habilidades, tem competências aí que, né? Exato. Não, imagina quanta coisa ela aprendeu estando em casa por 7 anos, entende? Então, assim, eu acho que a autoestima tem que estar lá em cima e a gente tem que estar preparado. Prepare que uma hora vem, né? Mas se preparar de acordo com aquilo que você quer, né? Tem que saber o que quer. Olha aí o autoconhecimento novamente, ó. Vai tentar escrevendo. Eu tô atrasada aqui nas perguntas, ó. A gente tem muitas perguntas, mas a gente tem uma aqui que é o seguinte: denegrir as organizações onde trabalham, né? Eu imagino que falar mal, denegrir a imagem, enfim, passou a ser algo muito sério nas empresas. Como um headhunter consegue identificar esse comportamento, Carol? Puxa, então, ó, de novo, eu vou voltar na questão de referências profissionais, tá? Eu acho que assim, referências profissionais, rede social. E daí eu queria instigar um pouco disso, sabe? Esse tema aí é muito importante. Eu queria instigar, né? Por que fazer isso? Vamos lá. Vamos voltar no porquê fazer. Olha só. Puxa vida, eu vou falar mal de uma empresa que eu já trabalhei, etc. Qual é o seu ganho? Porque nós também temos energia finita, né? Você vai dedicar sua energia para isso? Para quê? Você vai ter algum ganho com isso, né? Então, eu prefiro sempre estimular o positivo. Puxa, você saiu chateado, você acha que foram injustiçados com você, etc. Tal. Trabalha isso dentro de você e bola para frente, né? Porque isso realmente desclassifica a gente de processo seletivo, tá? Então, quando a gente se depara com uma referência profissional, onde a gente tem uma evidência, né, que a pessoa teve qualquer coisa que descarte, veja. Quem é o empregador que quer contratar uma pessoa assim, gente? Daqui a pouco ele vai estar fazendo isso de novo, pode ser um comportamento repetido, né? Então, sim, é um ponto de atenção. Muito bem colocado, tá? E pode, às vezes, ser um mau hábito, né, Carol? A pessoa é assim, fala mal, e daí vai para a entrevista sem pensar que, assim, cara, eu preciso controlar esse meu mau hábito, né? Exato. E tem tanto hábito bom nesse mundo, né? Então, vamos ter hábitos positivos, né? Hábitos positivos. Tá. A gente tem uma pergunta aqui do Ranieri, eu não sei se eu entendi ela muito bem, mas eu acho que ele quis dizer o seguinte: nos últimos anos, as empresas buscavam as estrelinhas. Você acredita que neste momento, eu imagino que ele esteja falando deste momento de pandemia, eles devam buscar perfis continuadores? Não sei se com continuadores ele quis dizer mão na massa, carregadores de piano, eu imagino que seja isso. Ranieri, se não for isso, por favor, comente aí novamente. Assim, olha, não sei o que ele quis dizer com estrelinha, vamos lá, né? Mas vamos tentar contextualizar, né? O perfil das pessoas que a gente busca hoje não mudou de um ano para cá, assim, né? A questão. Tem competências que cada vez mais o mercado é exigente, tá? Agora veja só, o perfil hunter, aquele cara hunter de buscar negócios, ele sempre vai estar em alta. Veja, ó, quando a gente está numa crise, né, as empresas geralmente começam a olhar primeiro o quadro de finanças, então começa lá no CFO, no head de finanças, tal, depois vai para a área super comercial, tanto é que a gente hoje aqui tem grandes oportunidades na área comercial, por uma questão de mudança de canal,
por uma questão de substituição de performance, né? As empresas demitem por baixa performance, né? Então, o cara que é hunter, não sei se é sobre isso que ele está dizendo, né? Mas assim, o cara que ele é hunter, ele sempre vai ser bem procurado. Isso não significa que o cara que é farmer, ou seja, aquele cara que mantém relacionamento e faz novos negócios dentro de empresas recorrentes, tal, ele não tenha valor, tá? Aqui ninguém está dizendo quem tem mais valor, né? Mas o cara hunter sempre vai ser procurado, tá? Uhum. Legal, Carol. Isso me fez pensar numa pergunta super importante para te fazer, até para acalmar um pouco as pessoas que estão buscando uma recolocação, né? A gente está soterrado por essa conjuntura tão catastrófica, né, da pandemia e o efeito na economia e no mercado, né, que ela causou e tem causado, né? Mas você falou, né, o perfil comercial, Hunter, ele vai estar sempre em alta, inclusive agora, né? A gente percebe essa movimentação das áreas comerciais, né? Uhum. Eu queria te perguntar assim, Carol, tem vaga? Fala pro pessoal que tem vaga. Tem quem vaga? está contratando? Que áreas estão contratando? O que está quente nesse momento? Porque não está tudo morto. O mundo está girando, né, Carol? O mundo está girando. Assim, ó. Primeiro lugar, né? Sempre existirá substituição por baixa performance. Aí, não importa qual segmento, qual área, né? Então, a dica de ouro é o seu material, né? O seu currículo, ele tem que estar impecável. Quando eu falo impecável, é assim, ó, com evidências de projetos que você tocou, fatos e dados, resultados, fácil de ler. Ele tem que estar esteticamente gostoso de ler. Pronto. Então, assim, para falar, né, assim, tem até uma frase que fala assim, não existe atalhos para excelência. Então, se dedica, né? Agora, falando um pouco de segmentos em alta, a Robert tem um boletim semanal, né, de uma pesquisa mundial que se reflete muito aqui no Brasil. Essa pesquisa é feita no mundo todo, mas o Brasil está totalmente dentro disso. Quando a gente vai para o ramo alimentar, tá? Alimentar não só de alimentos, mas também de nutrição animal, tá? A gente está vendo um boom aí dentro, né? Isso é interessante porque entra de novo lá no recrutamento 5.0 das pessoas quererem um mundo sustentável e a sociedade do consumo e ponto passa a ser um pano de fundo para o pano de fundo ser um mundo sustentável. Então vamos lá, tanto alimentos quanto nutrição animal. Mas não só isso, olha, logística. Imagina, logística é um mundo, né? Empresas de logística estão bombando e logística dentro das empresas também, né? Uhum. Healthcare. Quando a gente fala healthcare, aí são várias vertentes, né? Dispositivos médicos, serviços, né? Hospitalares, farma, laboratórios farmacêuticos, né? Empresas químicas fornecedoras de princípio ativo, né? Aí, ó, o pessoal até está comentando, né? Em nutrição animal, a gente tem visto sim oportunidade na área comercial. Sabe por quê na área comercial? Faz todo sentido esse comentário aqui. Porque está crescendo. Está crescendo, está abrindo canal. Né? Então, assim, e claro, né, cereja do bolo, área de tecnologia. Né? Sempre, a tecnologia sempre crescendo e vai continuar crescendo. Né? Porque o homem quer usar a tecnologia para o seu bem-estar. Esse é o tema da nossa conversa aqui, né? Deixa de ter a mentalidade individualista para ter o pensamento de cocriação, vamos dizer. Carol, a gente tem aí 10 minutinhos de conversa ainda, e aí eu queria puxar de novo a nossa conversa para o futuro. O futuro do trabalho, que tem que ser a luz inspiradora de tudo aquilo que a gente está dando de dicas para as pessoas, né? Seja para empresas ou profissionais, né? Vamos falar um pouco mais sobre o futuro do trabalho, né? Assim, a gente... Eu penso que aí a gente tem 3 vertentes, né? O modelo de trabalho, que modelos são esses? O que a gente vai ter de diferente nos ambientes e tudo mais? As profissões do futuro, né? O que isso traz de novas possibilidades de profissões e as competências de futuro. Então, modelos, profissões e competências, assim, para a gente dar esse panorama para o pessoal que está aí com a gente. Então, vamos lá. Ó. Vamos começar pelo modelo. O modelo vai ser fora da caixa.
Pronto. O modelo não vai ter. Qual vai ser o modelo? Agora sim, é interessante isso, porque parece que é muito óbvio, né? Putz, eu vou trabalhar de onde eu quiser, na hora que eu quiser, a profissão do futuro é super focada em resultado, muito legal. A autonomia vem com responsabilidade. Então, cuidado, né? Porque daí responsabilidade exige disciplina, exige de novo várias coisas ali para o nosso autoconhecimento, né? O quanto a gente tem disciplina para a gente poder ser autônomo dentro do nosso modelo de trabalho, tá? Ainda dentro de modelo de trabalho, né? Existe muito hoje em dia e vem crescendo o modelo de contratação temporária. Então, o profissional que é contratado por projetos, né? Para um determinado ponto. Ele vai lá, faz aquele projeto que ele é especialista, sai, ele não precisa ser colaborador da empresa. E vai para outras empresas ser mais especialista nisso. Então, isso é uma coisa que tem acontecido cada vez mais, tem crescido cada vez mais, a gente vê isso todo dia, né? Então, segundo ponto, que eram as profissões do futuro. Puxa vida, tem muita coisa que a gente não sabe. Mas do que você sabe, né? Tem coisas que são sensacionais. Então, por exemplo, né? Smart Home, né? A gente vai querer nossas casas, nossos lares, cada vez mais conectados, eficientes, confortáveis. Então, tudo que for internet das coisas, né? É uma sigla aí, IoT, eu acho que dá para ver muito aí no LinkedIn, né? Que não tem como não ser, não tem mais como a gente não se conectar nisso, né? Telemedicina, né? Então a gente está vindo muita telemedicina, medicina robotizada, energia renovável. Vou voltar na questão aí de empregos voltados à energia com recursos infinitos, tipo sol e vento, né? Gestão inteligente de nuvem, então aquela tecnologia sendo executada com hardwares cada vez menores, né? Carreiras voltadas a veículos autônomos, ainda voltando à sustentabilidade, né? Cadê o veículo aí? Daqui a pouco ele vai aparecer, né? Desenvolvedores, puxa vida, gente, essa daí é a bola da vez, né? Os desenvolvedores, os profissionais que de verdade criam, né? Os grandes criadores de algoritmos aí para orientação, protótipos até produções inteiras, né? Então, e a automação inteligente. Então, assim, ó, vai ter muita profissão do futuro. A questão é a gente olhar a internet das coisas e tudo mais e ter isso a nosso favor, né? A gente não ir contra isso, mas ter isso a nosso favor, né? Legal. A gente tem vários comentários aqui. Michele falou do trabalho em redes. Querida Michele, trabalhou com a gente aqui lá nos tempos de Cato. Um beijo, Michele. Trabalho em redes. O Peter novamente pergunta: o home office, Carol, vai substituir o presencial nas áreas onde isso é possível? Assim, a gente não sabe, a gente não tem uma resposta pronta para isso, né? Mas que realmente é uma opção, é uma opção. Eu acho que assim, ó, as empresas certamente não quer perder gente boa. Gente boa, né? A empresa, ela vai querer que você cresça junto com ela. Então, as empresas vão se adaptar a isso, né? Vai ser, com certeza, uma alternativa. Com certeza vai ser uma opção. Agora, se vai ser usado integralmente, se não vai ser, aí eu imagino que cada empresa vai fazer de uma forma, né? Mas, agora, tá claro que todo mundo aprendeu a trabalhar de casa. Né? Quem não aprendeu, ainda dá tempo. Olha, é uma grande oportunidade, né? A gente mostrar que a gente é em casa, né? O Ale acabou de comentar. Acredito que o conceito de Smart Living vai trazer muitas oportunidades, com certeza. Não, e assim, de novo, também é um caminho sem volta, né? As pessoas querem o conforto, né? É o Smart Living, exatamente, concordo. O match de valores, Carol, continua sendo, dentro desse cenário, valores das pessoas, né? O match entre os valores do candidato e da empresa é um fator importante hoje nos processos seletivos. E aí, dentro do cenário futurístico que a gente está desenhando, continuará sendo um fator importante? O mais importante. O mais importante. Ninguém mais vai tolerar trabalhar numa empresa que os valores não batem com os valores. Nem o empregador, nem o empregado. Então, eu ouso dizer aqui que é o mais importante. Tá?
primeiro olhe os valores da empresa, depois vai para a vaga. Né? Não adianta ter uma vaga perfeita dentro de um lugar imperfeito. Você vai ficar feliz por um tempo. Até porque, né? Perdão, eu não consigo desvendar o seu nome, mas é uma pessoa que o sobrenome é Caldas. Tá. Até porque dentro desse novo modelo de home office e tudo mais, é onde fica o elo, né, Carol? Valores, propósito, é o que mantém as pessoas efetivamente conectadas, né? Claro. E de novo, né? Eu gosto muito de usar a palavra paixão. Porque, de verdade, quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, não existe trabalho, né? E a gente olhando para essa geração que está vindo aí, essa nova sociedade, né, que vem nascendo, eles não vão tolerar nada diferente disso, né? A gente também tem uma pergunta, Carol, com relação à legislação. Tanta coisa mudando, né? Será que a legislação vai favorecer a continuidade dos trabalhos home office? A gente não tem ainda, a gente ainda não tem nada pronto, né, de legislação, porque olha, tem tanta coisa interessante. Com o pessoal que eu tenho conversado, assim, integralmente a galera fala de ergonomia, né? Então, o home office é muito legal. Aí, assim, ó, posso ir lá no escritório pegar a cadeira, né? Porque a gente está acostumado a trabalhar num ambiente em que a gente consegue ficar sentado lá, sei lá quantas horas por dia, né? Então, quando a gente fala de legislação, é muito amplo, né? Horário de trabalho. Como é que você vai bater ponto? Vai ser online, ergonomia. Então, assim, com certeza vai ter que se preparar para isso. A gente não tem isso pronto ainda. Mas estamos caminhando, né? Estamos caminhando, né? Depois de 2 anos. Sim. Olha, o Caldas se manifestou dizendo que ele é o Adriano. Adriano fez mais um comentário que sobre home office, ele acredita que se quebrou, né, as barreiras tanto de empresa como empregados. Acho que foi uma evolução, né, Carol? Apesar do cenário crítico, foi algo que a gente evoluiu, né? Eu vejo mesmo assim, ó, gente, aqui na Robert, né? Na Robert, a gente nunca teve o hábito de trabalhar de casa. Né? Imagina, a gente, né, o ambiente corporativo sempre foi parte da nossa cultura, né? E nunca, assim, ó, se alguém falasse pra gente aí há 4, 5 meses atrás que todo mundo trabalhando de casa ia dar resultado, ia render, a gente nunca ia imaginar. Então, assim, a gente nunca pode se esquecer disso. Né? O tempo vai passar, mas esse aprendizado, de novo, né? Não vai ter volta. Legal. Carol, poucos minutos. Eu queria te pedir um recado final, assim, aquela dica de ouro, o que você quiser deixar de recado marcante aí para quem está com a gente. Que legal, que legal. Eu quero deixar o recado de mudança, gente. Da gente não ter travas para mudança. Né? As melhores empresas são aquelas que trazem as pessoas, os colaboradores, junto com elas à medida que elas mudam. Né? Isso eu estou falando na mudança das empresas. Né? E a nós, né, que somos colaboradores dessas empresas ou empreendedores, tal, né? Se você não estiver disposto a mudar, a tecnologia vai te atropelar. Então, a tecnologia, ela não vai te substituir. Né? De novo, vamos voltar lá no pensamento estratégico. A tecnologia, ela está a nosso serviço. Né? Então, olhar mesmo a inteligência artificial, a robótica, como ajudantes nossos. Né? Como ajudantes e, além disso, criadores de oportunidades. Né? Legal, Carol. Carol, eu queria ficar aqui mais algumas horas, pedir uma pizza e continuar conversando, porque tá muito legal. Te agradeço muito. Obrigada novamente a você, a Robert Half. Foi muito gostoso, tá? Espero que a gente se encontre aqui de novo em breve. Quero me colocar também à disposição. Às vezes não deu tempo de fazer alguma pergunta, ou se teve alguma pergunta que não foi respondida, gente, por favor, façam um contato, né? O meu e-mail é carolina.cabral@robertf.com.br. Por favor, fiquem à vontade, né? Porque é um assunto que a gente tem que se ajudar. Se a gente está falando de recrutamento 5.0, é um olhar coletivo, todos ajudando todos. Vocês nos ajudam também, a gente ajuda vocês e é essa energia que vai fazer o mundo crescer. Tá bom? Legal. Carol, muito obrigada. Um beijo. Obrigada a todo mundo que participou aí e contribuiu. Obrigada, valeu. Obrigada.